Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Galera, hoje eu vou trazer mais um trecho da entrevista do Ronaldo lá no podcast do The News. Ele foi perguntado por que ele não comprou o Corinthians e você vai conferir essa resposta comigo. Para quem não sabe, o Corinthians está passando uma das maiores crises que ele já passou na história dele e a gente vai entender a opinião do Ronaldo aqui, qual seria a solução para o Corinthians sair de toda essa crise e toda essa má gestão. No final, eu vou dar a minha opinião, beleza? Não esquece, todo dia tem um vídeo novo por aqui, então se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar informado, beleza? Vamos conferir aqui, ó, ver o que o Ronaldo falou. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa. Mas eu não tenho muita esperança, não, porque, infelizmente, a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. Muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor, ele para investir, ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor. E dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza, eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida também. Uma gestão parecida que você está falando, Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse esse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser, assim, uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, o Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado. Mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Eu acho que, para mim, e eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai, de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então eu acho que é uma solução viável. Eu acho que a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.200 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí. De novo. Era um momento bravo no podcast do Wilson Show com o Chico Garcia recebendo Ronaldo Fenômeno. Calma, gente. Que sede. Mas essa história do Cruzeiro, acho que dá pra comparar, porque nos primeiros anos a galera pensou o seguinte: nossa, o Ronaldo chegou, então agora a gente vai ter os Galácticos aqui no Cruzeiro, imediatamente, vamos ter timaço e tal. E você chegou e falou: eu vou pagar a conta, gente, eu vou pagar a conta, calma. E é questão de tempo que o Cruzeiro realmente domine, porque lá também já tá acontecendo. O Pedro, ele é agressivo, ele é muito bom, é um líder que é apaixonado pelo clube. Eu acho que eu também acertei muito na pessoa que eu escolhi para vender, né, cara? E o Pedrinho sempre esteve comigo desde o início. Mas eu acho que o torcedor, ele não
tem que ter esse medo do clube virar SAF. A SAF, ela foi criada para ajudar os clubes a encontrar soluções de má gestão anteriores, né? De anos de má gestão. Por exemplo do Flamengo, que o Flamengo não virou uma SAF, mas precisou de anos de organização. Mas assim... Mas é difícil fazer isso, né? Ainda mais no nível que tá hoje a dívida do Corinthians. Né? A dívida é muito alta. 2,5 bi hoje. Só de juros. Eu acho que eles não conseguem pagar a parcela, paga só os juros. Mensal. De almoço para comprar janta. É uma situação que tá muito complicada. E dentro de campo também não tá lá grandes coisas, né? Que possa gerar grandes receitas, enfim, aí confusão de polícia, enfim, é um momento muito complicado e eu sinto muito pelo Corinthians, pela torcida corintiana que tenha que passar por esse momento, né, cara? Porque eu participei dessa reconstrução do Corinthians em 2009, né? 2008 já ganhou a Série B, 2009 eu cheguei. Pô, a gente treinava lá no Parque Ecológico e não tinha nem lugar para trocar de roupa, enfim, aí foi feito o CT, depois veio o estádio que a gente não tinha e era uma coisa que o torcedor sentia falta pra caramba e tinha tudo para continuar crescendo e agora uma crise institucional muito pesada. Vamos ver o que vai acontecer lá nos próximos capítulos. Bom, rapaziada, é isso. Vamos lá, eu acredito o seguinte... O Corinthians talvez esteja no melhor momento para virar uma SAF. Todo clube, e não necessariamente ele precisa ir para a Série B, mas todo clube que ele está passando por uma crise financeira, uma crise institucional, uma crise de gestão, olhar para a SAF pode ser algo bom. Primeiramente por quê? Vamos esquecer a parte fanática, a parte de torcedor, de paixão, de coração. Vamos pensar em um negócio. Como o próprio Ronaldo falou, o Corinthians tem uma marca muito boa, o Corinthians tem um nome muito bom, é uma potência, só que a má administração atrapalha o Corinthians. A politicagem atrapalha o Corinthians dele alcançar o seu potencial máximo. A SAF vai fazer com que o Corinthians seja um negócio, como é que podemos se dizer, lucrável, né? Que seja algo que, tipo assim, longe da política, mas voltado mais pro negócio, seja algo mais interessante. Ninguém quer que a sua empresa dê prejuízo. Outras estratégias vão surgir, novos patrocinadores e mais do que isso. Porque eu penso o seguinte, o grande problema do Corinthians não é falta de dinheiro. É lógico que a gente enxerga lá que falta pra pagar isso, os caras tá pagando juros, mas a questão não é essa, porque o Corinthians tem uma marca bem forte, o dinheiro ele vai entrar. O problema do Corinthians é a má gestão. Não adianta você ter uma injeção grande de dinheiro e você não saber o que fazer com esse dinheiro, você não direcionar pros lugares certos. Então assim, o que o Ronaldo fala aqui, o que ele comenta e o que ele fez no Cruzeiro foi isso, a questão da gestão. As pessoas podem até criticar o que ele fez no Cruzeiro, mas como ele mesmo disse, ele entrou no Cruzeiro muito mais para pagar contra, estruturar a base do Cruzeiro e depois vender por um valor maior, e é o próximo investidor que iria fazer o Cruzeiro virar uma potência. Entendeu? Ainda não virou, mas está caminhando perto de como estava antes, está caminhando para se tornar. E o Corinthians talvez tenha que seguir o mesmo caminho. O que atrapalha mais é a questão da arrogância, de você achar que você não precisa da SAF e você ir cada vez mais para um buraco pior daquilo que você está. Entendeu? Então assim, na minha opinião, o melhor momento para o Corinthians virar SAF é agora. É um ótimo momento. Agora, tudo vai de quem tá à frente do Corinthians, porque o Corinthians tá nessa briga ainda presidencial. Como o próprio Denilson falou, o exemplo do Fortaleza é uma gestão híbrida, tem a parte presidencial e tem a parte que é a SAF também. Pode ser que dê certo, a médio e longo prazo dê certo, só que enquanto o Corinthians, enquanto as pessoas que estiverem à frente do Corinthians ficar pensando no seu próprio umbigo, no seu próprio ganho, vai continuar afundando. Eu acho que seria um momento interessante de você pensar como um todo, pensar num projeto maior do que você que está à frente do Corinthians. Pô, beleza, eu vou passar pelo Corinthians, mas qual é o legado que eu vou deixar? O que eu quero lá pra frente? Talvez a SAF possa ser um projeto, um início de um projeto para você estruturar suas dívidas, trazer mais investimentos e com uma gestão melhor, você direcionar para onde que vai esses recursos, beleza? Essa é a minha opinião. Quero saber a sua, deixa aqui nos comentários que eu leio todos os comentários e não esquece,
Todo dia tem um vídeo diferente por aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.